Olá, alunos da pós-graduação Montessori do Nascimento aos 6 anos. Vamos iniciar agora a nossa quarta aula do módulo 9 sobre legislação educacional. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o entendimento sobre essa hierarquia das leis educacionais. Vou iniciar agora aqui então, compartilhando o nosso material, dando início então a mais uma aula. Bem, nós já vimos que a legislação da educação, ela caracteriza-se com um conjunto de normas que dá forma, regulamenta e estrutura o funcionamento da educação, com uma amplitude maior ou menor. Vimos também que o sistema educacional brasileiro segue os princípios da Constituição Federal e está organizado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas esferas federais, estaduais e municipais. Aos profissionais da educação, também é importante entender que os órgãos federais, como o MEC e o Conselho Nacional de Educação, são as instâncias da União, que, acima das demais, executam os programas e definem as diretrizes para a educação que serão desenvolvidas em todo o Brasil. Então, veja bem, a legislação educacional, ela sempre deve estar pautada primeiro, pela Constituição Federal de 88, depois pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Deve estar pautada também pelas diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do MEC, do Ministério da Educação, que são órgãos que estão órgãos da União que vão dar as diretrizes para as instâncias inferiores, que seriam as instâncias dos estados e municípios, tá? Nessa concepção, Pacheco e Cerqueira destacam que, na estrutura da República Federativa, em que os estados e municípios são entes autônomos, estão as secretarias estaduais e municipais de educação e os conselhos estaduais de educação, instâncias de poder nos quais são tomadas decisões que orientam a organização e a ação educativa nos estados, bem como se fixam as diretrizes para os sistemas estaduais de ensino, sem, com isso, contrariar as deliberações das instâncias federais. Então, o MEC e o Conselho Nacional de Educação, a nível da União, ou seja, a nível federal, vão lançar, né, as suas diretrizes, né, para a educação, as quais os órgãos, as instâncias inferiores, né, no caso dos estados, os conselhos estaduais de educação e as secretarias estaduais de educação, e para os municípios, as secretarias municipais de educação, deverão seguir, estar em consonância com essas normas emanadas desses órgãos. Em relação às políticas públicas educacionais, ao processo e às divisões da legislação, é importante saber que, embora possa haver casos específicos em que os municípios legislam sobre os aspectos educacionais, todos os entes federativos deverão atender à Constituição Federal e à LDB. É o que eu falei agora para vocês. Então, assim, independente da instância, né, se vai ser na instância municipal, estadual ou federal, essas normas devem sempre estar em consonância com a Constituição Federal e com a LDB. Então, existe uma hierarquia nas leis que regulamentam a educação, bem como nos respectivos órgãos responsáveis por essas leis em cada esfera administrativa. Ou seja, um estado ou município, ao criar uma resolução ou lei, deve elaborá-la em consonância com as instâncias superiores que a antecederam, tá? De acordo com o artigo 211 da Constituição Federal de 88, nós temos aqui os municípios atuem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, sob a gestão das secretarias municipais de educação, obedecendo às normas do respectivo Conselho Municipal de Educação, quando implantado o sistema municipal de ensino. Então, na instância municipal,
as normas, né, serão emanadas pelas secretarias municipais de educação e conselho municipal quando esse sistema for implantado no município. Quando o município optar por não constituir um sistema autônomo, ele vai obedecer às normas, né, às determinações federais e as normas, vai ter que se submeter às normas do respectivo sistema estadual, sem renunciar ao atendimento específico das demandas decorrentes das peculiaridades locais, tá? Então é isso. Sempre vai haver uma instância superior que vai emanar normas, né? Essas leis, elas vão submeter as instâncias inferiores, né? Na elaboração das normas de suas instâncias, tá bom? Então, assim, o município, na Constituição Federal de 88, ele já tem essa determinação de que ele pode ter um sistema autônomo, né, de educação, porém, se ele não tiver esse sistema autônomo implantado, alguns municípios não têm, eles vão se submeter às regras dos conselhos estaduais de educação. Aqui, para ilustrar melhor o que nós falamos agora, nós temos aqui a pirâmide da hierarquia da legislação da educação brasileira. Então, no topo, nós temos a Constituição Federal, depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os programas de políticas do Ministério da Educação e as resoluções do Conselho Nacional de Educação. Então, essa primeira parte da pirâmide, nós temos o que é de competência da União, tá? A esfera federal. Na esfera estadual, nós temos as resoluções da Secretaria Estadual de Educação e as resoluções e pareceres dos Conselhos Estaduais de Educação. Já na esfera do município, né, dos municípios, nós teremos as resoluções e pareceres das secretarias municipais de educação e as resoluções e pareceres e normas dos conselhos municipais de educação, quando houver um sistema de ensino próprio implantado no município. Caso não haja esse sistema de ensino municipal, a educação vai seguir as diretrizes do Estado e da União, das normas estaduais e federais. Contudo, Saviani, aqui num documento de 2008, né, destaca a subordinação entre as leis no sistema educacional. Então, eu trouxe aqui para vocês o que diz Saviani, né, que é um estudioso da educação. Ora, a própria Constituição, ao prescrever no artigo 22, inciso 24, que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto, e que é de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, não estendeu aos municípios a competência para legislar em matéria de educação. Portanto, não tendo autonomia para baixar normas próprias sobre educação ou ensino, os municípios estariam constitucionalmente impedidos de instituir sistemas próprios, isto é, municipais, de educação ou de ensino. Não bastante, o texto constitucional deixa margem no artigo 211 para que se possa falar em sistemas de ensino dos municípios quando estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de ensino. Então, aqui é uma contradição, né? Uma certa contradição se olharmos, né, a questão da subordinação das leis na Constituição Federal, né? Que aí no seu artigo 22, 23 e 24, a Constituição coloca,
né, qual a competência de cada ente federado na elaboração dessas leis, né? E qual que é a subordinação entre elas. Então, dá um entendimento de que o município não poderia baixar normas próprias sobre educação, né? Porém, lá no seu artigo 211, ela diz que a União, Estados, Distrito Federal e município organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino, dando a entender, então, que cada um desses entes, né, vão fazer, né, vão organizar a educação, né, de acordo com as suas características, de acordo com o seu grau de competência ali, né, para a organização do ensino. Isso objetiva o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito nacional em algumas matérias, entre elas as educacionais, ou seja, sobre a educação, as três instâncias da federação poderão definir leis, desde que a deliberação da de menor poder não haja o descumprimento do estabelecido pelas esferas superiores a ela, tá? Então, assim, existe esse sistema de colaboração entre as instâncias, né? E além de poderem definir as suas leis, né? Elas devem seguir, né? Não podem descumprir o estabelecido nas esferas superiores. Pacheco e Cerqueira ressaltam a importância de conhecermos a legislação educacional e de exercermos de modo democrático o nosso papel de cidadão de direitos. Então, conhecer a legislação educacional torna-se fator relevante ao exercício da cidadania, uma vez que é nela que estão não apenas definidos, mas também limitados tanto os nossos direitos quanto os nossos deveres. O que nos permite conhecer nossos limites, os limites das autoridades do nosso município e estado, bem como quais instâncias cabe cada responsabilidade, o que eleva a nossa capacidade de reivindicação e de proposição de sugestões. Nós vamos dar sequência agora na segunda parte da nossa aula, daqui a pouquinho, no próximo bloco.